ler o Salmo 103. Queria que você prestasse muita atenção. Salmo 103. Diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto aos homens, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome. Cantamos louvores aqui nessa noite de coração, ó Deus, e amamos estar na tua presença. Como é bom, ó Deus, e nós queremos por toda a nossa vida bendizer ao Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Deus, quando olhamos para a nossa vida, Senhor, para o passado, para o presente, quantas falhas, quantas imperfeições, e o Senhor, com seu amor, com a sua misericórdia, Senhor, sempre disposto a nos perdoar, a nos ajudar nessa caminhada. Ó Deus, em nome de Jesus, fala o nosso coração, Deus, dá inteligência ao teu povo para ter entendimento da tua palavra. Ó Deus, me dá graça, sabedoria para que eu transmita o teu recado nessa noite, conforme tu queres, ó Pai. Nós repreendemos não só desse ambiente, Senhor, mas todos os que nos escutam neste momento online, ó Pai. Nós repreendemos todo o espírito maligno, Senhor, que o diabo ele quer roubar a palavra da nossa mente, porque ele sabe que a palavra é abençoadora, que a palavra transforma, que a palavra, Senhor, nos leva adiante, a tua palavra, Senhor, nos traz paz, alegria. Por isso, Senhor, nós repreendemos todo o mal contra a nossa vida e pedimos, fala-nos, ó Pai, tenha misericórdia, eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar? Esse é um salmo de Davi, onde ele começa dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e termina dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele fala de muitos motivos, porque a alma dele, tem que bendizer ao Senhor. Ele expressa de uma forma muito clara isso. Hoje pela manhã nós falamos sobre adoração,
E uma das pessoas que nós citamos aqui na manhã é Davi, o homem segundo o coração de Deus, que tinha intimidade com Deus, que sabia chegar no coração de Deus, que sabia expressar palavras que honravam a Deus. Ele era amigo de Deus, ele tinha intimidade, ele tinha prazer. E nós falamos uma coisa aqui, que quando você tem um amigo, você tem prazer, tem que parar para conversar com ele. Às vezes passa horas conversando, os assuntos parecem que nunca acabam, e a gente vai conversando. E Davi era assim com Deus, ele amava estar na presença de Deus, assim como deve ser a nossa vida. Nós temos que ser assim, ter prazer em estar conversando com Deus através da oração, expressando louvores ao nosso Deus, dizendo o tanto que Ele é bom para a gente, o tanto que Ele significa na nossa vida. E uma coisa que nós falamos pela manhã também, que adoração não é só o que nós fizemos aqui, que é louvar a Deus, enaltecer a Deus com os nossos cantos, e às vezes com as nossas palavras, né? Não é só isso. Adoração é algo muito mais profundo, tem muito a ver com o serviço, né? Nós demonstramos muitas vezes a nossa adoração através do serviço na casa de Deus, o serviço a Deus, evangelizando as pessoas. Nós estamos adorando a Deus também através do nosso serviço. Nós fazemos isso, e é bom nós adorarmos o Senhor através do serviço. No Antigo Testamento era demonstrado assim, os levitas estavam ali adorando a Deus através do seu serviço, às vezes na porta, às vezes no cuidado dos utensílios da casa de Deus, da tenda, eles cuidavam das coisas, e com muito amor e com muito zelo. E adorar a Deus também, nós falamos sobre isso, é reverência, é como nós entramos na casa de Deus, como nós entramos na presença de Deus, e começa na igreja. Aqui é o templo onde nós separamos para adorar a Deus. Nós não podemos entrar de qualquer jeito, nós não podemos estar de qualquer forma na presença de Deus, nós não podemos deixar que distrações, e hoje a principal distração às vezes é o celular, né? Que as pessoas ficam olhando as notícias, o esporte, tantas coisas aí que distraem, no momento que nós deveríamos estar adorando a Deus, no momento em que nós deveríamos estar ouvindo a palavra de Deus reverentemente na sua presença. Então nós precisamos entender que a adoração a Deus é algo muito complexo. E nós vemos nesse salmo, né, Davi expressar a sua adoração a Deus, né, pela sua suprema graça, pela sua suprema misericórdia. Ele expressa algumas vezes aqui da misericórdia de Deus sobre a sua vida, que Deus o perdoava, que Deus tinha misericórdia da sua vida. Ele expressa isso. E eu queria falar de alguns benefícios dessa suprema graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso nós devemos falar como Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo que há em mim, eu devo bendizer a Deus com a minha inteligência, eu devo bendizer a Deus com os meus dons, eu devo bendizer a Deus com a minha vontade. Fala assim: ó, minha vontade, eu me rendo aos teus pés, eu quero fazer a tua vontade, não a minha, como Jesus Cristo adorou a Deus fazendo isso. Ele falou: não seja feita a minha vontade. Eu não queria ir para a cruz, eu sei que vai ser difícil, vai ser uma tortura, mas passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, minhas vontades, os meus pensamentos, seja tudo para bem dizer o nome do Senhor. Quando ele diz isso, ele está expressando a minha alma é o que eu sou de verdade, não é somente esse corpo, não, é o que eu sou, sou eu na essência. Tudo em mim bendiga o nome do Deus Altíssimo. Se eu tiver algum sucesso nessa vida, é Deus que deu,
louvado seja o nome do Senhor. Se Deus me der alguma coisa, louvado seja, nessa terra, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele me dá saúde, louvado seja o nome do Senhor. Se eu passo, até que quando eu passo pela enfermidade, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito nisso. E Ele é Deus, Ele é soberano. Então bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E eu queria falar de alguns benefícios aí, né, que Davi expressa, que são fundamentais na nossa vida, para você parar para pensar se não deve bendizer a Deus de verdade. E o primeiro benefício está aqui no versículo 3, quando ele diz: perdoa nossas iniquidades. Ele diz: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, a parte A. Ele perdoa todas as suas iniquidades. Nós sabemos disso, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus quando pecamos, lá no Éden. Adão, Eva pecaram ali, eles foram destituídos da glória de Deus. Então o pecado, ele nos afasta da glória de Deus, enquanto que a santificação, ela nos aproxima da glória de Deus. E nós só podemos ser santificados se nós reconhecermos que somos pecadores, que nós precisamos do perdão de Deus, e Ele demonstra isso claramente. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, é Deus quem perdoa as nossas iniquidades. E hoje nós somos perdoados, não mais com sacrifício de animais, como era na época de Davi. Hoje nós somos perdoados porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se sacrificou por nós, o Senhor Jesus Cristo. E nós nos sentimos abençoados por isso. Então bendize a minha alma, o Senhor, porque é Ele quem tira as minhas iniquidades, Ele que perdoa as minhas iniquidades. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte. Nós estávamos condenados à morte, mas aí ele diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A diferença que Jesus Cristo faz na nossa vida, é Ele que perdoa as nossas iniquidades. Então bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, porque é Ele que perdoa as minhas iniquidades. O meu caminho era o caminho da morte, mas Ele me deu a graça, o dom gratuito, foi de graça. Ele morreu na cruz do Calvário, se sacrificou, e hoje basta eu entregar meu coração a Jesus Cristo, e Ele perdoa as minhas iniquidades. Então bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Lá em 1 João 1:9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, tem que ter confissão, tem que ter reconhecimento, que nós pecamos, nós somos falhos, chamar pelo nome o pecado e falar: Senhor, eu pequei, como nós vimos aqui ser lido o Salmo, quando Davi falou: pequei contra ti, Senhor. Ele sabia onde ele tinha pecado, ele sabia onde ele precisava ir e falar: eu pequei, foi esse o meu pecado, me perdoa pelo meu pecado. Aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Que bênção, nós temos essa certeza. Se eu parasse por aqui, já era suficiente para a gente sair daqui bendizendo ao Senhor, porque Ele um dia alcançou as nossas vidas através da sua morte ali na cruz,
da sua ressurreição, Ele trouxe vida, esperança ao nosso coração. Ainda no Salmo 103, o versículo 10, ele diz o seguinte: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados, nós já estaríamos sido exterminados. Teríamos sido exterminados. Davi sabia disso, porque ele tinha adulterado, levado um homem à morte. Falou: você coloca Urias lá na ponta da guerra, onde ele vai ser morto. Isso é matar o outro. Ele ordenou a morte dele. Não matou com as suas mãos, mas matou com a sua ordem. Então ele matou. Então ele fala: se Deus fosse me tratar segundo os meus pecados, era para eu ser morto. Era para Ele ter me matado. Mas bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele que perdoa as nossas iniquidades. Olha para a nossa vida, olha para o nosso passado. Quantas vezes falhamos, quantas vezes erramos, e sempre temos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Então bendize, ó minha alma, ao Senhor, por esse maravilhoso benefício. Depois ele diz, o segundo benefício que nós vemos aqui: Ele sara todas as enfermidades. O versículo 3, a parte B, ele diz: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Ele quem sara todas as enfermidades. Só Deus pode sarar todas as enfermidades. Não existe uma só enfermidade que Deus não possa sarar. Nós somos sempre curados? Não. Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou, mas um dia ele morreu de novo. Ele morreu de alguma coisa, ou um acidente, ou uma doença. Aconteceu. Acontece, faz parte da vida. Mas nós temos essa certeza no nosso coração. Lá em Isaías 53, 4, diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha que coisa mais linda. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Olha, não tem dor maior do que uma enfermidade na alma. Porque do corpo, ou nós somos curados por Deus, ou nós somos curados pela medicina, pelos medicamentos, ou nós vamos partir dessa vida. Mas a dor, a doença da alma, essa é a principal que Jesus nos curou. Ele foi lá no fundo da nossa alma, Ele resgatou, Ele cura a gente das nossas aflições, daquilo que nos oprimia. Muitas vezes nós esquecemos do buraco onde nós estávamos, que a Bíblia chama do lamaçal do pecado. Onde nós estávamos, nos alegrávamos em algumas situações, mas o tempo todo a nossa alma era entristecida, porque faltava uma coisa só, que pode alegrar o coração do homem, pode satisfazer o coração do homem, pode curar a alma do homem, que se chama Jesus Cristo. Sem Jesus, nós não temos nenhuma possibilidade de sermos felizes. Quando nós vemos as bem-aventuranças, você vê claramente que são coisas que são do caráter de Cristo, e que nós precisamos ter o caráter de Cristo para sermos felizes também. Nós precisamos, como o salmista diz lá no Salmo 1, estar apegado à palavra de Deus, porque a felicidade vem de estar enraizado na palavra de Deus, desviando do caminho do ímpio, fugindo das transgressões. É isso que faz com que o homem seja feliz. Eu acho muito interessante que quando Jesus Cristo
ele, lá em Marcos 2:9, eu queria até ler esse versículo, que diz o seguinte, Jesus Cristo dizendo, qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta, toma o teu leito e anda? Qual que é mais fácil dizer para o paralítico? Eles começaram a questionar, porque Jesus Cristo, ele chegou, o paralítico desceu por 4 amigos, e foi até onde Jesus estava, dentro da casa, tiraram o telhado, colocaram, e Jesus Cristo olha para aquele homem e fala, seus pecados estão perdoados. E aquelas pessoas começam, quem é esse? Para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. E Jesus Cristo diz o seguinte, o que é mais fácil? Dizer para esse paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Para que vocês entendam que eu sou Deus, que eu tenho poder para perdoar pecados, esse paralítico vai andar. E ele andou. Então Jesus Cristo, ele podia ter curado, porque ele sabia que o objetivo deles descerem aquele homem ali, era a cura do paralítico. Mas para Jesus, o mais importante do que a cura do físico nosso, é a alma. É ir lá dentro, de quem somos de verdade, e perdoar os nossos pecados. E quando nós temos os nossos pecados perdoados, há uma leveza na alma, e a alma leve, ela reflete no corpo, porque o nosso corpo muitas vezes está abatido com a úlcera, com a gastrite, com um problema do coração, um problema na pele, um problema, tudo da alma, é lá dentro. É Ele que sara as nossas enfermidades. E Ele preocupa com a alma, mais do que o seu corpo. Porque Ele sabe que a cura começa lá na sua alma e na minha alma. Precisamos estar livres dos pecados. Precisamos ter uma alma leve. Uma alma ligada com Deus. E as curas vão acontecendo, porque nós estamos em Jesus. Não quer dizer que não podemos ter enfermidades. Sim, podemos. Mas isso faz toda a diferença na nossa vida. Lá em João 5:14, também Jesus diz o seguinte, eu queria ler só esse versículo para a gente explicar o texto. Depois Jesus Cristo o encontrou no templo e disse-lhe, eis que estação, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Isso aqui é a cura daquele paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. Ele estava ali, paralítico, muitos anos, e ele não conseguia chegar lá no poço. Quando movimentava a água, o primeiro que chegasse era curado pela fé. E aquele paralítico, Jesus Cristo cura aquele paralítico, ele sai dali, depois ele encontra com ele, e ele fala isso aqui, olha, ele encontrou ele no templo, eis que estação, você está são agora, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, porque ele sabia que o maior problema que aquele paralítico tinha no passado foi alguma coisa, algum pecado que o trouxe transtorno. E quantas vezes o pecado nos leva a enfermar, nos leva a ficar caídos. O pecado destrói o ser humano. O pecado, ele arrasa com as vidas. O pecado nos coloca para baixo. O pecado traz depressão. O pecado traz ansiedades. O pecado traz enfermidades. Então nós precisamos entender
Ele sara todas as enfermidades. Mas o principal não é no corpo. O principal é na nossa alma, porque adoece o nosso corpo também. Terceiro benefício, é Ele que supre as nossas necessidades e nos protege. Olha o que ele diz aqui, no versículo de número 5, primeiro. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E o 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Davi sabia disso. Ele bendize a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem farta de bens a tua velhice. Até na velhice Ele vai te fartar de bens. Mesmo quando você perder a força de trabalho, Ele vai continuar te sustentando, porque Deus, Ele é fiel. Bendize a minha alma ao Senhor. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece. Um pai nunca quer deixar um filho passar necessidade. Um pai nunca deixa um filho sem a sua proteção. Um pai nunca abandona, um verdadeiro pai nunca abandona o seu filho. É isso que Davi está dizendo. Olha, eu tenho a convicção, Davi, por muitas vezes ele teve que andar nos desertos, escondido em montanhas, para fugir de Saul. Ele não estava aqui falando como rei, não. Ele estava falando de experiências do passado, do cuidado de Deus sobre a sua vida. Mesmo fugindo, Deus o sustentava. Deus, mesmo fugindo do rei ali naquelas terras, quantas vezes ele foi protegido por Deus. Deus deu o escape, Deus deu a solução, Deus deu a vitória. Bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele sempre vai suprir as minhas necessidades. Bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele sempre vai estar ao meu lado, como um pai que ama o seu filho. Bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele sempre vai estar me protegendo. Então bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Que seja assim na nossa vida, que você entenda, né, que Deus é bom. Lá em Filipenses 4:19, diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo novamente, ele fala de forma afirmativa: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as suas necessidades. Então, Deus, Ele cuida da gente. E olha o que diz o Salmo 91, a partir do versículo 9, sobre a proteção de Deus. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Versículo 11, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque Ele dá ordem aos seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Se você bendizer ao Senhor, tiver certeza no seu coração disso também, glorificando o nome do Senhor, certamente Deus vai te sustentar e te guardar. Quarto e último benefício: a vida passa rápido, mas nós temos a eternidade. A vida passa rápido. Como passa rápido? Mas nós temos o benefício da eternidade. Olha o que ele diz a partir do versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos pó. Nós nascemos do pó. Lá Adão, ele pegou o pó da terra e formou Adão, soprou nele, e ele falou que nós voltaríamos a ser pó. Nós somos pó.
A nossa estrutura é pó. Versículo 15: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. 16: pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas o 17, ele diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Eternidade. A vida passa rápido, mas nós temos o benefício da eternidade. Davi estava dizendo aqui de forma clara: olha, eu sei que a minha estrutura é pó, a minha vida vai passar como a relva, como de todos os seres humanos, mas os que temem ao Senhor viverão de eternidade a eternidade. Como Deus é eterno. E Jesus Cristo, Ele prometeu isso de forma clara, lá em João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha que lindo. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha que privilégio. Sabe quem foi preparar lugar para a gente? Para a gente viver de eternidade a eternidade, nesse lugar chamado céu. Que a Bíblia descreve que as ruas são de ouro, o rio como cristal, de tão límpido. As portas são de pedras de pérola, e os muros são de pedras preciosas. E o principal, está o trono de Deus que resplandece. Os anjos o tempo todo ao redor dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Porque o meu Jesus, Ele mesmo falou de forma clara: vou preparar-vos lugar. E o versículo 3, para completar: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde Jesus estiver, olha que promessa. Onde Ele foi, onde Ele está, um dia nós moraremos. O que é essa vida? Nada. Nossa estrutura é pó. Nós passamos como uma relva. A vida passa rápido, mas nós temos a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, já no final da sua vida, lá em Filipenses, uma das cartas da prisão, ele, lá no capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz: a nossa pátria está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha, nossa pátria não é essa, gente. Nós estamos passando aqui. Essa é a convicção. Nós temos uma vida eterna. Olha que benefício. Davi tinha essa convicção no seu coração, é a eternidade. Então, ele bendizia o Senhor, porque ele sabia que a vida dele passaria um dia, mas ele estaria eternamente com Deus. Nós estaremos eternamente. Sabe esse corpo abatido? Que adoece, que entristece, que fica aflito, que envelhece? Não será o nosso corpo. Nós teremos um corpo glorioso como o corpo de Jesus.
Um corpo que, quando ele voltou andando com seus discípulos, antes do Pentecostes, antes da sua ascensão ali, ele andou 40 dias com seus discípulos, e ele atravessava paredes. De repente ele aparecia num lugar, aparecia no outro. Por quê? Porque o corpo dele era um corpo glorioso, não limitado ao tempo, ao espaço, à gravidade, às leis da natureza, que o corpo glorioso. O apóstolo Paulo diz que nós morremos corpo carnal e nascemos um corpo espiritual, um novo corpo, uma nova vida, uma vida eterna que nunca acaba. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Temos motivos para bendizer ao Senhor, por tantos benefícios. Ele que nos perdoa das nossas iniquidades, Ele que sara as nossas enfermidades, especialmente as da alma, que nos oprimem, que nos deixam traumas, culpas. Ele que nos liberta, é Ele que se compadece e nos sustenta e nos protege pela sua misericórdia, e é Ele que nos dá uma vida eterna em Cristo Jesus. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Essa semana, enquanto estava preparando a mensagem da escola dominical sobre adoração, Deus colocou esse texto no meu coração. Tinha outra mensagem para ser pregada, mas Deus colocou esse texto no meu coração. E como esses dias eu pude bendizer ao Senhor. Quantos momentos do meu dia eu falava com o Senhor: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Eu quero continuar essa semana falando para mim mesmo, que eu acredito assim, que Davi, ele repetia isso para ele muitas vezes. Ele sabia chegar no coração de Deus, e a adoração, ela chega no coração de Deus. Eu espero que isso seja também a razão da sua vida durante essa semana, que seja um exercício espiritual na sua vida durante essa semana. Você vai levantar, ao almoçar, ao fazer um lanche, no trabalho, ao deitar, falar com o Senhor: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E você possa tirar a murmuração do seu coração e colocar essa frase na sua vida. E eu tenho certeza que Ele vai perdoar as suas iniquidades, vai curar as suas enfermidades, vai te sustentar, vai te proteger, e vai, acima de tudo, colocar essa convicção de louvor pela vida eterna, porque a vida passa rápido. Mas que bênção ter Jesus na nossa história. É muito bom. É o melhor presente que alguém possa ter. Talvez você que nos ouve aqui no templo,
ou online, nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, você pode fazer isso hoje. Falar: Jesus, eu entendi, e vale a pena te servir, e eu quero o Senhor na minha vida. E é simples, não tem nenhum mistério, é só confessar Jesus como o único e verdadeiro Salvador, e falar: Senhor, eu entendi que o Senhor é o único que pode me salvar, que é o Senhor que preparou os céus para mim, que o Senhor me deu essa oportunidade de entregar minha vida. E você que já tem Jesus, que você possa todos os dias glorificar o Senhor, que essa frase esteja martelando na sua mente como martelou a minha: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que o Espírito Santo possa completar a palavra no seu coração, e que possa curar a sua vida, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração, fale: Deus, eu quero te bendizer, é comigo essa palavra, eu preciso da tua cura, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor me dê a convicção que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Por que eu temo tanto, fico aflito com as coisas do mundo? Em nome de Jesus. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, louvado seja o teu nome. Deus, nós queremos ser verdadeiros adoradores como Davi foi, ao ponto do Senhor olhar para a gente e falar: ali vai um segundo o meu coração, que tem intimidade comigo, que tem prazer em conversar comigo, que gosta da minha presença. Deus, que a nossa vida possa ser assim. Quantas vezes nós passamos horas na frente da televisão e não paramos nem meia hora para conversar com o Senhor, para exaltar o teu nome. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a ter uma mudança de perspectiva de vida, pois a vida está em te servir, a vida está em reverenciar o Senhor, a vida está em estar na tua presença em todo o tempo, bendizendo o teu nome. Deus, está aqui teu povo, Senhor, talvez alguns, Senhor, reconheceram o Senhor como único e verdadeiro Salvador, seja aqui, seja online, que o Senhor possa transformar essas vidas. Elas não pertencem mais a Satanás, elas são do Senhor Jesus Cristo, de hoje em diante, ó Pai. Que o Senhor os tome, que eles tomem a decisão, Senhor, de estar na tua presença por toda a vida deles, ó Pai. E eu quero lhe pedir, neste momento, para o Deus que pode curar as doenças da alma, as doenças do corpo. Está aqui um povo, Senhor, teu povo, que se chama pelo teu nome, que se humilha diante do Senhor, dizendo, Senhor, que nós precisamos do Senhor, que a nossa alma quer bendizer ao Senhor. Senhor, cura em nome de Jesus Cristo, pela tua misericórdia, não porque mereçamos, ó Pai, mas pela tua misericórdia, que o Senhor esteja curando, Senhor, tocando no mais profundo, tirando, Senhor, os sentimentos de culpa, tirando, Senhor, aqueles traumas do passado que afligem e afetam o corpo e a alma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é noite de restabelecimento, é noite de cura, é noite de vitória, é noite de louvor ao Deus que tudo pode. Nós te pertencemos, ó Pai, e nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja penetrando nos nossos lares, abençoando as nossas casas, onde nós andarmos, Senhor, possamos ver a bênção do Senhor sobre a vida das pessoas, ó Pai. Nós possamos ser agentes de salvação nessa terra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu lhe peço pela nossa semana, seja uma semana próspera, abençoada, do teu cuidado. Toma, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor nos dê a vitória, que o Senhor nos mostre os caminhos, que o Senhor, quebre todo
jugo de Satanás que tem impedido das vitórias chegarem até as nossas vidas, e nós acreditamos, ó Pai, que teremos uma semana vitoriosa, abençoada, cheias da Tua graça e da Tua misericórdia sobre cada um de nós. Muito obrigado. Leva para os nossos lares, debaixo dessa graça infinita, ó Deus, que nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado. Leva-nos, eu te peço isso no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre o teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, bendize, ó minha alma, o Senhor.